Finalmente a segunda temporada de Record of Ragnarok lançou, e eu tenho certeza que teremos várias lutas incríveis, então fiquem com o resumo do anime. O episódio começa com o resumo da primeira temporada, e logo vemos a Brunilda e aquela menina que eu esqueci o nome, e logo eles começam a falar que os deuses ainda estão na frente mesmo que os humanos tenham ganhado, quando aparece um menino Hércules, falando que vai ser ele quem vai lutar nessa próxima rodada, e vemos uma cena super fofa, onde ele é amigo da garotinha e da Brunilda, e ele volta a falar que vai lutar na próxima rodada, e todo mundo ali já tranca o ânus, porque é um amigo deles que vai lutar. Então deseja sorte para o outro, daí a cena corta para o Loki e o Hércules, e o Hércules fala que é contra a eliminação da humanidade, só que daí ele fala que como ele é representante dos deuses, ele vai ter que vencer, e vai pedir para a humanidade ser salva. Daí vemos a Brunilda de novo, e elas estão falando sobre o Hércules. A Brunilda fala que desde o início já tinham escolhido para lutar contra ele, e vemos a cena onde a primeira temporada tinha terminado. O Hércules até fica puto por lutar contra o Jack, já que ele é um assassino, e a plateia também tá com muita raiva. Daí o Hércules manda ele admitir a derrota, e que se ele fizer isso Zeus perdoaria a alma dele. Daí o Jack agradece por ele aceitar o pedido dele de lutar em Londres. Ele também fala que não iria desistir, já que aceita qualquer duelo que alguém oferece a ele. Daí ele puxa dois ferros e forma uma tesoura, e essa tesoura é a sua Volund. Daí ele mostra que a arma dele é super afiada, cortando um poste. Tá fudido, filho da puta, quando eu lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Sim, ele meteu o pé, e o Hércules ficou sem entender nada. Daí o Hércules vai atrás do Jack, e o Jack estava tomando um chazinho, ele até oferece pro Hércules, e o menino Hércules manda ele pegar a arma e lutar. Quando o Hércules ia se aproximar, ele percebe que tem fios ali, ele fala que aquilo era ridículo, só que quando ele puxa cai um monte de facas, só que não acontece nada. Ele fala que a arma de um humano não funciona contra um deus. Quando o Hércules iria bater nele, ele foge com um gancho e vai para um prédio, logo o T-Rock vai atrás, e eles acabam chocando as armas, e o Jack tem sua Volund quebrada. Daí o Hércules prepara para descer o cacete no Jack, porém ele usa o gancho de novo e joga facas. O T-Rock fala que aquilo é inútil, mas ele acaba sendo perfurado. Daí o Jack fala que pensou que ele não cairia na mentira dele tão fácil. Aí ele fala que o tesouro divino dele é a bolsa, e que ele não pode criar um objeto maior que essa bolsa, por isso que ele usa objeto sob medida. Daí a menina de cabelo roxo pergunta pra Brunilda por que ela escolheu o Jack, e ela fala que tem uma coisa que os humanos superam os deuses, que é a maldade. Daí voltamos para a luta, e o Hércules tira todas as facas do corpo. Aí o Jack joga várias facas novamente e o Hércules fica rebatendo, só que algumas acabam cortando ele. O Hércules até chega perto, mas quando ele vai descer a porrada no Jack, o Jack tira um guarda-chuva do ânus, defende o ataque. Com isso o Hércules fala que ele não é tão covarde assim. O Jack responde, dizendo que a partir de agora vai conhecer ele melhor. Daí o Hércules começa a ativar um poder dos 12 trabalhos, e o porrete dele vira um leão, e logo ele joga o ataque, e o Jack tenta desviar, e acaba sendo jogado com tudo em uma parede. A Brunilda fala que agora é que as coisas vão ficar interessantes, e o Jack se levanta e chama aquilo de incrível. Daí o Jack puxa uma faca, e fala que era para eles continuarem. Daí vemos que as tatuagens do Hércules está crescendo, e o Ares fala que aquele poder tem um preço, quanto mais as tatuagens crescer mais o Hércules sofre com dor, e se as tatuagens cobrirem ele todo ele morre, e esse preço pelos 12 trabalhos. Daí vemos a Grécia, e dois moleques estão roubando e batendo em outro por causa de um bezerro. Daí o Hércules jovem aparece para descer a porrada nos malucos, só que o Hércules acaba apanhando. O moleque pergunta por que ele fez isso, e ele fala que foi pela justiça. Daí vemos que o Hércules sempre defendia o que estava certo. Já que você tá assistindo, eu queria pedir a sua inscrição para me ajudar a sempre trazer vídeos novos toda semana. Daí vemos que o Hércules estava treinando, e aquele moleque chega nele oferecendo comida, e o Hércules fala que não era digno de comer e precisava treinar. Daí os dois arrombados chegam lá, zoam com os dois, e eles falam se o Hércules quer ser forte porque ele não bebeu o sangue de Zeus, a pessoa que tomasse ficaria poderoso, porém você teria que ter um coração de herói, caso você não tivesse a pessoa morreria. Só que o Hércules não acredita nisso. Vemos que o Hércules fazia de tudo para ser forte ao invés de ir por um caminho fácil, ele sempre ia por um caminho difícil, e o moleque queria meter o shape e sempre treinava, e depois de muito tempo ele conseguiu. E vemos que houve outra votação dos deuses para destruir a humanidade, e dessa vez os humanos ganharam mais um tempo de vida, só que a peituda disse que os humanos mereciam um castigo, por lutar em guerras e acabar com o mundo, e todos ali concordam, e como aquele território é do Ares ele mesmo se propõe em castigá-los, e logo Ares brota lá dizendo que eles vão pagar com a vida e todos já se cagam, menos o Hércules que tá pronto para descer a porrada em geral, e vai pra cima do Ares e só leva uma na cara, mas ele não desiste, e o Ares fala que se ele ajoelhar ele poupará a vida dele, só que ele começa a mandar aquele discurso que todo anime tem, e ele fala que vai arriscar a vida para enfrentar os deuses, e toma aquele sangue de Zeus. E o moleque acaba ficando soltó e soltando muita fumaça. O Ares acha que ele foi jogar no Vasco, porém ele tá vivo e tá com o cabelo branco. E quando o cabelo do personagem fica branco todo mundo sabe que o pau vai comer solto. E ele já mostra o poder assustando o Ares. Um soldado do Ares fica puto porque o Hércules se revoltou contra um deus e vai pra cima. E logo leva uma na boca, pra ficar esperto. E o Ares se caga todo. E o Hércules já começa a descer a porrada em todo mundo ali. Temos um corte na cena e vemos que o Ares tá apanhando pro Hércules quando Zeus chega impedindo a luta. E o velho convida o Hércules para se tornar um deus. E o Hércules fala que só vai entrar com uma condição.
condição se Zeus prometer que nunca mais vai tentar exterminar os humanos. E Zeus concorda e fala que ele vai ser o deus que vai guiar a humanidade para o bem. Daí ele se despede daquele menino lá e acaba indo virar um deus, assim recebendo o nome de Hércules. E o nome dele antes era Alcides. Esse nome é bem estranho, por isso que eu não falei aqui no vídeo. Daí vemos a luta atual e o Jack parte para cima do Hércules, que acaba defendendo o golpe dele. E o Jack começa a arremessar um monte de coisa, onde o Hércules acaba desviando e rebatendo. Até que o Hércules chega perto do Jack, só que ele acabou usando aquele gancho de novo. E essa cena é a mesma coisa, o Jack arremessando faca e o Hércules rebatendo. Até que o Hércules deixa ser atingido pelas facas, só para se aproximar do Jack. E quando o Hércules iria dar uma porrada ao Jack, ele simplesmente conseguiu desviar, e ele até flutua no ar. Só que quando a cena aproxima, vemos que são linhas e ele está em cima delas. Ele colocou linhas em toda parte, ele joga várias facas para cima, e fala para o Hércules que não era para ele ter destruído aquele guarda-chuva. E as facas batem na linha, e acabam sendo jogadas com tudo na direção do Hércules. E elas ficam ricocheteando entre as linhas, acertando ele. E vemos que a galera da história do Hércules está acompanhando ele lá na plateia. Daí o Hércules acaba usando o sexto trabalho, e cria um pássaro naquele porrete, criando um vento super poderoso, que fazem as facas voar na direção do Jack, que acaba sendo acertado por várias delas. Já no chão e ferido, aquela coisa que o Jack tinha no olho acaba se quebrando, e o olho dele simplesmente tá vermelho, e ele fala que queria ver a cor do Hércules quando ele estiver prestes a morrer, e do nada ele começa a cantar uma canção. E para quem viu o mangá sabe que essa canção é muito foda. Daí vemos a história do Jack, e já começa com ele apanhando só porque estava pegando lixo de um restaurante. E ele tem uma habilidade de ver as cores das pessoas, que basicamente é o sentimento delas, e a cor desse homem é vermelha, que representa o ódio, e o Jack pede perdão para o cara, porém a cor dele muda para felicidade, e ele manda o Jack ir embora. E logo vemos que ele mora em um bordel, e vemos um homem que pagou pouco pelos serviços da boa moça, e ele xinga ela na frente do Jack. Logo o Jack entra no quarto, e ele pergunta se o cara tinha machucado ela, e essa mulher é a mãe do Jack, e ela está bem, porém ela se preocupa com Jack, pois ele estava machucado, e ela enfaixa o braço dele, e ele fala que ela era a pessoa mais linda do mundo inteiro por causa da cor e de sua beleza. Daí temos um corte na cena, e vemos que ele está lendo, e uma mulher de cabelo vermelho fala que não adianta ele estudar, que ele é um filho de uma prostituta, e ela fala que a mãe do Jack teve 5 filhos com homens diferentes, mas ela abarou todos, e o Jack sendo o 6º filho e o único que ela teve, e ele fala que é um menino mais feliz do mundo por ter ela ao lado dele. Em outra cena vemos que ele estava levando um pedaço de queijo para a mãe, e ela estava chorando muito. Ele pergunta o porquê ela estava chorando para a mulher de cabelo vermelho. E o motivo era que o cara que ela era apaixonada casou com outra, e ela chorou tanto que os olhos dela ficaram roxos. Daí o Jack fala que vai estar com ela para sempre. Ela fica com raiva e grita com ele. O Jack fala que vai proteger ela para sempre, e ela assusta dizendo que ele deveria ter morrido como os outros, já que o homem se foi. Não tinha mais sentido, o Jack está vivo. Daí ela fala várias coisas pesadas, ela até joga um livro na cabeça dele fazendo sangrar. Ele vê que a cor dela tinha ficado igual daquele homem. Daí ele enforca ela dizendo que vai fazer ela ter de volta aquela linda cor. E vemos que ele tá gostando dessa cor de morte, porém ela empurra ele. Só que o Jack acaba dando uma facada nela. Ele fala que ela é linda demais naquele estado. Daí o Jack vai atrás do pai dele, e ele também o finaliza. E daí pra frente matança só continua em Londres. Daí cortamos pra cena atual, e eles estão caindo na porrada, e o Hércules encurrala o Jack no relógio. Porém o Jack usa aquele gancho e sobe no relógio. Daí ele escala até o topo, e o Hércules derruba a torre do relógio. E o relógio fica deitado em outro prédio, e o Jack fica pendurado no ponteiro. Daí o Hércules ativa mais um trabalho, dessa vez transformando o porrete em touro. Aí o Jack joga o relógio para se salvar. Porém aquilo é inútil porque não feriria um deus. Era o que a gente pensava, porque o relógio arranca o braço do Hércules, e todos ali se surpreendem. Descobrimos que o verdadeiro tesouro sagrado dele são as luvas. Tudo que o Jack toca vira arma, e o Ares fica puto com o Jack. E descobrimos que a Brunilda já sabia sobre as luvas. Daí vemos uma cena antes da batalha. Vemos que a Brunilda pede para uma valquíria ser a arma divina do Jack, só que ela recusa, e fala que para ser o tesouro sagrado dele os dois teriam que estar unidos, o que seria impossível, já que ela não gosta dele. Porém a Brunilda fala que vai ser ela a arma dele mesmo que ela não queira, e o Jack já chega lá causando terror nela, e ele a força a se juntar a ele. E quando a menina de cabelo roxo descobre isso, ela fica com raiva da Brunilda, e a Brunilda fala que aquilo era necessário. E o episódio termina com o Ares dizendo que Londres é a arma perfeita para o Jack. Então esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, comenta Record of Ragnarok, e falou!